o maior poeta do século XX não passou intacto por este mundo. Carlos Drummond de Andrade atingiu o sucesso quando resolveu se agarrar aos seus sentimentos. Maurício Soares é um dos responsáveis por manter a memória de Drummond viva dentro dos jovens através da sala de aula. Bom, Rosa do Povo é o quinto livro que o Drummond escreveu, publicado em 1945, num momento em que estamos no fim da ditadura Vargas, do primeiro governo Vargas, que durou de 30 até 45, no momento em que acabou a Segunda Guerra Mundial. O Drummond está num momento da vida dele em que ele acredita na força da poesia como um elemento transformador, de combate, de conscientização. Esse livro é um livro crítico em que o cara se coloca como um agente de conscientização e de transformação por meio da poesia. Em qualquer momento da história do homem, essas questões a respeito do medo, da dúvida, do impasse, do desejo de transformação estarão presentes. Então acho que o Drummond é contemporâneo porque ele foi sincero. O jornalista também, com as suas habilidades, né, ao seu modo, ele relê o mundo em torno, ele traduz o mundo, assim como a poesia faz. Então acho que jornalismo e poesia, se estivessem talvez um pouco mais ligados, não me parece que estejam, no jornalismo que a gente vê por aí hoje, nessa imprensa vendida e absolutamente parcial, né? Acho que a poesia, nesse sentido, ela é mais sincera, ela se atira mais, o poeta é um cara que se atira, e o jornalista, se for um pouco poeta, talvez ele possa buscar explicações para essa realidade que podem ser muito úteis. Esse infinito que parece que a poesia me oferece é o que me dá a certeza de que eu tenho muito a descobrir, muito a desvendar e que só o período de uma vida nesse planeta não vai ser suficiente. Em 2016, João Paulo Lorenzon e a Companhia de Teatro Espaço Mágico realizaram uma peça que levou a poesia de Drummond para todo o Brasil. Eu tive, em 2015, a minha primeira filha, chamada Valentina, apelidada de Bambolina. E eu comecei a ler contos brasileiros para ela e poemas. E li O Elefante do Drummond. E eu já conheci o poema, um poema importante da Rosa do Povo. Mas quando eu li ele para minha filha, eu fiquei tão emocionado, tive uma crise de choro. E eu falei, isso é muito importante. E aí foi esse poema, que é um poema pequeno, que deu todo o cabo ao espetáculo. O lado que me interessa em geral é o existencial. O que me interessa é sempre a reflexão existencial. Então a Rosa do Povo, né, ele tem todo um lado político, tem todo, né, uma opinião sobre um Brasil, sobre o mundo. Esse lado eu absorvo e deixo ele decantar. Mas o que eu pego mesmo, em geral dos poetas, que eu acho que é mais atemporal e que é uma outra maneira de fazer política, é esse recordar a nossa humanidade. Drummond, nascido em Itabira, mas cidadão do mundo. Esses caras, eles falam com a alma da gente. Além de inspiração para artistas e estudiosos, a obra de Carlos Drummond de Andrade ganhou fãs que enxergaram em sua poesia respostas para o mundo à sua volta. Eu era pequeno, antes de conhecer Carlos Drummond de Andrade, os meus livros favoritos eram de contos de fadas e um mundo fora desse, o nosso mundo da fantasia. Então eu escrevia mais poesias líricas, coisas líricas fora do mundo. Quando eu conheci Carlos Drummond de Andrade, comecei a escrever poesia mais concreta, trazendo para a realidade da minha vivência, tanto é que aí eu comecei a escrever rap. Por conhecer Drummond, você já sabe que ele é um cara que ele focaliza muito a realidade do mundo. As poesias dele, a vivência dele no jornal, no Diário de Minas Gerais. A poesia em si, ela te dá um foco para você esconder alguns argumentos que a mídia tenta boicotar, tirar isso de quem? De quem faz a redação. Geralmente ela cria aquela censura poética ou a censura linguística do jornal. Se você colocar um texto ali mais culto, mais enxuto, para quem lê entender, vai entender melhor o que você está tentando passar sem ter argumentos contraditórios. Trabalho no hospital, trabalho em centro cirúrgico. A minha vivência, da minha profissão com a poesia, me ajuda hoje em dia a ter mais cuidado com o paciente em si, ter mais cautela nas coisas que eu vou fazer, ter mais conhecimento também, porque não adianta você tentar fazer sem ter o conhecimento. Em verdade, temos medo. Nascemos escuro. As existências são poucas. Carteiro, ditador, soldado,
nosso destino incompleto. E fomos educados para o medo. Cheiramos flores de medo. Vestimos panos de medo. Somos apenas uns homens. Refugiamos-nos no amor, este célebre sentimento. E o amor faltou. Chovia. Ventava, fazia frio em São Paulo. Nosso caminho traçado. Por que morrer em conjunto? E se todos nós vivêssemos? Nem a harmonia do medo. Susto na noite, receio de águas poluídas, muletas do homem só. Até a canção medrosa. Se parte, se transe e cale-se. Faremos casas de medo, ruas só de medo e calma. O medo, com sua física, tanto produz. Temos o maior pavor. Os mais velhos compreendem. O medo cristalizou-os. Recuando de olhos acesos, nossos filhos são felizes. Fiéis herdeiros do medo. Eles povoam a cidade. Depois da cidade, o mundo. Depois do mundo, as estrelas. Dançando o baile do medo.